Olá, povo brasileiro. Hoje eu quero falar sobre a hora de despertar. Não é despertar de acordar de um sono, o sono que a gente dorme durante a noite. É despertar para o raciocínio, para acordar a mente que estava adormecida. É para começar a enxergar a vida como realmente ela é. É esse despertar que eu quero falar. Bem, eu já estou desperto, com a mente desperta, raciocinando por conta própria, não preciso de ninguém me ensinando, ninguém me doutrinando, não preciso de pastor, porque eu sou o meu próprio pastor, né? E eu tenho minha opinião própria, não dependo da opinião dos outros. Aí já tem gente que não está preparado para despertar. O processo do despertamento, no início, por exemplo, assim, quando a pessoa acorda de manhã, se a pessoa tem uma janela grande que está aberta, aí dorme com a janela aberta, de manhã o sol entra pela janela e incomoda os olhos, dói a vista quando a pessoa acorda. Por quê? Passou a noite inteira dormindo com o olho fechado na escuridão, aí o sol, quando aparece, dói a vista. Nos primeiros minutos, o sol incomoda. Depois a pessoa acostuma e aí começa a viver a vida naturalmente e o sol não incomoda mais. O que acontece com o despertar da mente é isso. Quando vem a luz do conhecimento, começa a incomodar, começa a doer. E a pessoa não quer despertar a mente, quer continuar dormindo, que dormindo é mais cômodo. Dormindo não dói os olhos, olho fechado não dói os olhos. Aí a pessoa continua dormindo. Isso metaforicamente. Por quê? Porque a pessoa vai vivendo a vida dela, mas não quer nem pensar. Por exemplo, imagina qual a reação de uma pessoa que descobre que tudo que ela aprendeu na vida inteira está errado. Por exemplo, uma pessoa que viveu a vida inteira dentro da religião Testemunho de Jeová, quando descobre que a religião é uma coisa falsa, que o que ensinaram para ela em termos de religião a vida inteira é tudo mentira, ela vai perder os amigos se deixar a Testemunho de Jeová, porque Testemunho de Jeová tem uma doutrina muito preconceituosa com relação a quem não é da religião deles. E aí as pessoas que deixam de frequentar a religião Testemunho de Jeová, eles começam a agir com preconceito e discriminação. Até mesmo próprios parentes que moram na mesma casa começam a mudar de atitudes com essa pessoa que saiu da religião Testemunho de Jeová. Imagina um pai ou uma mãe que é da Testemunha de Jeová, que vê o filho sair da religião. Eles são ensinados lá dentro que tem que começar a desprezar o filho, começar a tratar diferente o filho. E aí a pessoa vai se afastando do próprio filho dentro da própria casa. Para de falar, ficam sem falar.
Dentro de casa, pessoas vivendo no mesmo teto, sem se falar. Isso é a coisa mais horrorosa que tem, mas é isso que acontece. Então, tem pessoas que estão presas por causa disso, porque para não perder a amizade, para não perder o carinho dos parentes, do pai, da mãe, do filho, do irmão, continuam ainda presos nesse sistema religioso. Isso é um dos exemplos da religião Testemunho de Jeová, mas tem muitas coisas. Por exemplo, emprego, amizades, relacionamentos com vizinhos. Então, o meio social em geral que a pessoa vive muda completamente quando a pessoa se desperta. Quando abre os olhos, começa a enxergar a realidade de que tudo o que ensinaram pra gente está mudado. Por exemplo, na escola. Na escola ensinaram pra gente muita história modificada. A história do Brasil está cheio de modificações. E aí, quando a pessoa descobre a verdadeira história do Brasil e quer falar com o professor, professor, eu descobri isso. O professor vai querer convencer o aluno de que o que ele descobriu está errado e o que o professor ensina está certo, porque o salário do professor depende daquilo. O professor não pode mudar o paradigma, porque o salário dele depende dessas mentiras. Eles têm que divulgar essas mentiras. Aí tem pessoas assim que quando despertam, já tem gente que fica orgulhoso demais falando: eu estou desperto, eu enxergo a realidade. E quem não enxerga é tudo burro. Não é assim que faz. Cada um tem uma hora, um momento de despertar. O meu momento de despertar foi há anos atrás. Em 2011. Eu despertei em 2011 completamente. E demorei um tempo em 2011 para eu conseguir me adaptar ao que eu estava vendo. O que eu via, as descobertas que eu fiz me chocavam. E aí eu ficava pensando: como é que eu vou me adaptar a isso? O que eu vou fazer? E eu fui me adaptando às novas descobertas e fui vivendo a minha vida, até que as descobertas pararam de me chocar. Eu me acostumei a cada dia receber novas descobertas, novos conhecimentos. Nada mais me choca. Quando a gente vai falar, por exemplo, o homem nunca foi à Lua, tem gente que se choca com isso. Fala: não, isso é um absurdo, o homem foi para a Lua sim. E começa a defender aquela ideia que já está acostumada. Porque se ela aceitar que o homem nunca foi para a Lua, vai ter que mudar o conceito de vida dela todo. Vai ter que mudar o padrão de pensamento dela. Isso é o sol de manhã incomodando os olhos. Outro conhecimento que choca é a Terra plana.
Terra plana também é outro conhecimento que choca. Tem muita gente aí que discute de maneira muito incisiva, muito ferrenha, né? A pessoa tá ali teimando de que a Terra é redonda como uma bola, e outros falam que é redonda como uma pizza. E aí as experiências já estão todas na internet. No YouTube já tem as experiências científicas que provam que a Terra é plana. Mas quando o salário de um astrônomo depende da Terra bola, eles não querem parar de anunciar que a Terra é uma bola. Tem outro conhecimento também, que o homem nunca foi para a Lua. E esse também é outra coisa que choca, né? O povo não quer aceitar que o homem nunca foi para a Lua. Por quê? Porque os cientistas da NASA, né? Esses cientistas que trabalham da NASA lá nos Estados Unidos, né? O salário deles depende dessa mentira, porque foi a NASA que fez a farsa do homem na Lua. Então os funcionários da NASA têm que mentir. O homem foi para a Lua sim. Por mais que as provas estejam aí, tem provas, pode procurar. Tudo tem prova. O conhecimento chega para quem aceita o conhecimento. Aí você vê, o conhecimento está espalhado na internet. Tem prova que o homem foi para a Lua, tem prova que a Terra é plana. Tem prova que a Atlântida existiu, que está na profundeza do mar do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico tem esse nome por causa de Atlântida. Então, tudo isso já tem o conhecimento espalhado na internet. Aí, basta agora a pessoa achar o conhecimento e aceitar o conhecimento. E é aceitar o conhecimento que é o problema. Tem que aceitar. O conhecimento está lá. As experiências estão lá. E tá tudo aí. Outra coisa também que tem. Já existem provas científicas de que existe reencarnação. Os cientistas conseguiram provar que existe reencarnação. Tem essas provas na internet, está no YouTube, está no Google, está em vários sites. O que impede do povo aceitar isso? As crenças religiosas. Se aceitar que existe reencarnação, tudo que a religião ensinou a vida inteira está errado. Isso, algumas religiões que não acreditam em reencarnação, outras acreditam. Para quem acredita em reencarnação, não tem problema nenhum, mas quem não acredita, como é o caso dos evangélicos brasileiros, né, eles têm que rever o conhecimento, têm que rever a teologia que eles ensinam nas igrejas. Porque em outros países, como é nos Estados Unidos, como é lá na Europa, os evangélicos dos outros países acreditam em reencarnação. Só no Brasil que não. Os evangélicos brasileiros não acreditam em reencarnação. Por quê? Porque o conhecimento das provas científicas da reencarnação ainda não foi aceito. Na hora que aceitar, aí as coisas mudam.
Tem muita coisa que precisa ser mudada. E uma coisa é aceitar o conhecimento. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção.